venho trabalhando e pesquisando muito o tema de política industrial, de ciência, tecnologia e inovação, em termos, né, do que vem acontecendo no mundo, nos diferentes países mais avançados e trazendo essa discussão para o Brasil. Então, o que eu vou apresentar agora é nessa linha do que está colocado aí, novas diretrizes de política industrial e de ciência, tecnologia e inovação no contexto das transformações globais recentes e oportunidades para o Rio de Janeiro. Eu sou professora do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisadora da Rede SIS, Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais. E o que eu vou falar aqui também acho importante chamar a atenção é resultado quer dizer, são alguns temas, né, alguns tópicos de um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo junto à Fiocruz, né, coordenado pelo Carlos Gadelha, do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, e do qual faz parte um conjunto de professores do Instituto de Economia da UFRJ e da Unicamp, e também, né, outros colegas da Rede SIS, e essa temática, né, das novas transformações, das transformações recentes, né, na dimensão, no mundo da produção e da inovação, é o tema que a gente vem trabalhando. Quem está coordenando essa parte é o professor Cassiolato, também lá do Instituto de Economia. Então, eu vou falar rapidamente aqui nessa estrutura, né? Vou falar das transformações recentes na dinâmica global de produção e inovação, principalmente do ponto de vista do que essas transformações trazem em termos de mudanças, né? E de novas características do ponto de vista do papel do Estado, né? Principalmente na política, no tipo de política, nos novos formatos de política industrial e de inovação que vêm sendo implementados pelos países mais avançados. Vou tentar trazer alguns elementos para a gente discutir as novas diretrizes para as políticas industriais de ciência e tecnologia. E, finalmente, terminar as oportunidades que a gente pode perceber nesse contexto para as políticas industriais de ciência e tecnologia no Rio de Janeiro. Então, em termos gerais, a gente observa, né, do ponto de vista das transformações recentes, uma redução do crescimento do comércio mundial, e um avanço do processo de financiarização, caracterizado pelo crescimento dos investimentos em ativos financeiros, na sua maior parte especulativos, um crescimento maior do que os investimentos produtivos e do que o próprio comércio internacional. A gente observa um traço marcante do ponto de vista das políticas industriais de CTI dos países mais desenvolvidos relacionados ao aumento do protecionismo, né, a implementação de uma série de medidas voltadas para proteger a indústria local e as firmas locais. A gente também percebe algumas mudanças no padrão de produção, no padrão de organização da produção global, que, né, desde os anos 90 vem crescentemente se organizando em torno daquilo que a gente conhece já bem, que são as cadeias globais de valor. A gente percebe que tem alguns elementos de mudança, né, nesse tipo de organização da produção, que vai trazer implicações importantes do ponto de vista das políticas de ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos. E a gente também percebe que a pandemia, né, a crise da pandemia da Covid-19, ela trouxe alguns desafios adicionais, né, muitos, na verdade, mas do ponto de vista do que a gente está discutindo aqui, no sentido de que essa crise deixou clara a necessidade de redução da dependência da importação de insumos e produtos estratégicos. Quer dizer, todos os países desenvolvidos, menos desenvolvidos, passaram por problemas em termos de suprimento, né, dos EPIs no começo, depois de e equipamentos, etc. E ficou claro que essa dependência e essa dispersão, digamos assim, né, da produção mundial em torno desse padrão das cadeias globais de valor, ela traz alguns obstáculos, principalmente em momentos de crise, né? Então, essa questão da autonomia ou da redução da dependência produtiva e tecnológica de importações em áreas estratégicas, ela também vem crescentemente sendo importante na definição das políticas e das estratégias. Então, do ponto de vista do aumento do protecionismo, a gente percebe que, principalmente no período pós-crise 2007-2008, os países desenvolvidos passaram a adotar um conjunto de medidas protecionistas com impactos significativos no comércio mundial.
A gente tem trabalhado com um conjunto de dados que mostra que tem um aumento do protecionismo através de adoção de medidas protecionistas em favor das firmas locais e contrária às firmas estrangeiras. Isso, estou falando tudo do ponto de vista dos países mais avançados. E a política comercial tem sido crescentemente utilizada para proteger a indústria e a tecnologia nacionais pelos países mais desenvolvidos. Não vou mostrar aqui os dados, mas isso é só para mostrar que aumenta muito a adoção de medidas restritivas em relação à adoção de medidas liberalizantes relacionadas ao comércio internacional. Então, o que caracteriza as políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação dos países mais desenvolvidos nesse momento, né, ou de alguns anos para cá, primeiro, o uso da política comercial, o uso de barreiras tarifárias e não tarifárias para proteger a indústria e firma local, adoção de políticas voltadas à incorporação das novas tecnologias digitais, né, as chamadas tecnologias da indústria 4.0, e também a gente percebe que as medidas de proteção à indústria local se articulam com outros mecanismos, principalmente o uso do poder de compra do Estado, e essas medidas elas estão voltadas majoritariamente para as empresas nacionais, né, de propriedade local, excluindo, né, cada vez mais as empresas controladas pelo capital estrangeiro. Esse é o cenário das políticas dos países mais desenvolvidos. Um aspecto importante, né, e especialmente importante porque eu vou dizer em relação, né, às implicações disso tudo para o Brasil, esse processo chamado de reshoring, né, que é o reverso do processo que aconteceu nas últimas décadas, quando as grandes multinacionais deslocaram etapas do seu processo produtivo para países menos desenvolvidos, com menor custo de produção, com menor custo de mão de obra, principalmente. Então, esse processo, né, que está caracterizado por uma mudança nas estratégias das empresas multinacionais, mas também com apoio de políticas públicas por parte dos estados dos países mais avançados, ele está relacionado a um esforço voltado para a internalização de etapas do processo produtivo que antes estavam sendo terceirizadas para países com menores custos, uma mudança nas estratégias das empresas multinacionais, que é apoiada por políticas públicas, como eu falei, e os principais objetivos estão relacionados ao desenvolvimento de algum grau de autonomia ou de um maior grau de autonomia produtiva e tecnológica, aumento do nível de emprego local, aproximação de atividades mais nobres, como P&D, logística, do processo produtivo, das etapas, né, de fabricação, efetivamente, e também algumas questões relacionadas à sustentabilidade. Os governos vêm apoiando através de estímulo ao estabelecimento de centros de P&D, concessão de benefícios fiscais, subsídios, descontos em terrenos para estimular o reshoring, né, esse processo de trazer de volta etapas do processo produtivo, principalmente relacionadas à fabricação. Também ofertando incentivos para as multinacionais trazerem de volta as atividades de produção e compras para utilizar tecnologias mais avançadas de manufatura. É importante mencionar que esse processo ele também ocorre a partir do uso dessas tecnologias da indústria 4.0, quer dizer, a montagem, esse processo de reshoring ele está baseado na montagem, em alguns casos, de alguns setores, de fábricas mais inteligentes, né? Então, trazer de volta, trocar, de certa forma, né, o custo mais barato dos países menos desenvolvidos por um outro tipo de processo produtivo, pelos motivos que eu elenquei acima. Tem alguns exemplos aí dessas políticas, mas a gente não tem tempo para discutir, vou passar adiante. O que interessa aqui para a gente, né? Quer dizer, quais são as implicações para as políticas industriais e de inovação, de ciência, tecnologia e inovação para os países em desenvolvimento? Primeiro ponto é que a gente observa que tem uma mudança no espaço para as políticas industriais e de CTI dos países em desenvolvimento. Quer dizer, todo o processo de reorganização das cadeias de produção globais, aumento do protecionismo, né, claramente por parte dos países mais desenvolvidos que passam a proteger, nunca deixaram de fazer isso, mas passam, né, a aumentar a proteção sobre as suas empresas nacionais, né, em detrimento das firmas estrangeiras, e o aprofundamento do processo de financiarização. Esses processos, essas transformações ou aprofundamento de alguns processos que já vinham em curso de alguns anos, eles acabam trazendo implicações do ponto de vista do que os países menos desenvolvidos podem fazer, né? Qual é o nosso espaço em termos de possibilidades de desenvolvimento, de capacidade produtiva e inovativa. Então, um ponto que eu acho que talvez seja o ponto de partida, né, para a gente discutir isso,
é que a gente está diante da completa ineficácia das políticas voltadas à inserção em cadeias globais de valor, né? E aquelas políticas que basicamente estavam focadas em aumento, ampliação do grau de abertura comercial e outras medidas de liberalização do comércio, que durante muito tempo nos foram receitadas por organizações internacionais de política e que aqui no Brasil, né, e nos países menos desenvolvidos, a gente ainda encontra muito eco, né, desse debate. Mas, quer dizer, se antes a gente tem alguns trabalhos que discutem isso, quer dizer, se nem no momento de expansão das cadeias globais de valor, essa estratégia de política industrial para inserção em cadeia global de valor, ela era bem sucedida, né, como a gente tem algumas evidências, agora, então, né, que, de certa forma, esse tipo de organização da produção vem passando por algumas mudanças, em alguns casos as empresas estão buscando trazer de volta etapas do seu processo produtivo, quer dizer, não faz mais sentido a gente discutir isso, né? Então, a política industrial não pode mais pensar, não pode, pelo menos os objetivos não podem ser mais esses que, né, de inserção em cadeias globais de valor ou de buscar processos de upgrading, como muitas vezes a gente discutiu por aí. A gente também observa que tem uma limitação dos enfoques tradicionais de política industrial e de inovação, que tinha aquela, né, que a gente discutia, aquela contraposição entre política industrial vertical, política industrial horizontal. Esse tipo de enfoque tradicional, quer dizer, não dá mais para a gente discutir política industrial setorial. A gente já sabe que, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né, com todas essas transformações, inclusive do ponto de vista das inovações, das novas tecnologias, a gente tem que pensar em outros tipos de política, outros formatos de políticas industriais e de CTI. Também a gente percebe a importância de considerar questões relacionadas à sustentabilidade, inclusão social, desigualdades sociais, problemas demográficos e sanitários da população, né, dentro da formulação da política industrial de ciência, tecnologia e inovação, e não de forma isolada. Necessidade de levar em consideração as transformações na dinâmica produtiva e inovativa global, como eu mencionei, também levar em consideração a experiência recente de política industrial e de inovação, né, que a gente teve no Brasil no período de 2013 a 2015, e também as características da base produtiva nacional e do contexto social, né? A gente tem que pensar uma política que seja apropriada, né, a nossa realidade, e não uma política que seja, né, cópia de qualquer outro modelo de política, se é que isso existe. A gente Marina, também, me cabe o papel deselegante de informar que faltam mais 3 minutos. Tá bom, pode deixar. Obrigada. A gente também percebe a necessidade de pensar em novos desenhos e concepções alternativas, além de mudanças nos instrumentos de políticas e na organização das instituições que formulam e implementam políticas. Quer dizer, essas mudanças do ponto de vista do papel do Estado, né, na dimensão produtiva e inovativa, elas requerem novos instrumentos e também novas formas de atuação das instituições que desenham e implementam as políticas. Então, o que a gente percebe no Brasil, e a gente vem trabalhando muito nessa discussão, né, tentando avaliar os resultados das políticas industriais e de inovação que foram adotadas no período 2003 até 2015. Né? Quer dizer, a gente sabe que depois de 2 décadas, década de 80 e 90, onde a gente praticamente não teve nenhum plano, nenhum projeto de política industrial e de ciência, tecnologia e inovação estruturado, a partir de 2003, o Estado retoma, né, as políticas com o primeiro governo Lula. Algumas políticas foram bem-sucedidas, principalmente aquelas que foram relacionadas ao complexo econômico industrial da saúde, e outras nem tanto. Né? Então, a gente vem trabalhando um pouco no sentido de pensar o que deu certo, o que não deu, até para que a gente possa aprender né, e usar esse aprendizado para desenhar as novas políticas. O que a gente percebe nessa discussão, né? E aí é uma discussão que tem né, que está colocada aí na academia, né? No sentido de que como é que a gente tem que pensar essas novas políticas com todas essas características, né? Então, o que a gente vem argumentando é que é importante definir grandes desafios nacionais que possam articular e compatibilizar a demanda social com a dinâmica econômica e de inovação. Quer dizer, não dá mais para a gente pensar a política industrial de ciência, tecnologia e inovação descolada, né, das políticas sociais. A gente precisa combinar essas duas dimensões, né? A dimensão econômica / né, inovativa, tecnológica,
e a dimensão social. Né? E a nossa proposta, o que a gente vem propondo, nós, nosso grupo, e outros grupos também vêm trabalhando nisso, é que isso seja feito a partir da definição disso que a gente chama dos grandes desafios nacionais, outros autores chamam de missões, mas a gente vem trabalhando com essa ideia. Essa definição deve considerar as questões relacionadas à sustentabilidade, às desigualdades sociais, problemas demográficos e sanitários da população, e, nesse sentido, a política industrial e de CTI passa a fazer parte de um conjunto mais amplo de políticas públicas voltada para o desenvolvimento econômico e social. Um desses desafios que a gente propõe, né, como sendo aquilo, digamos assim, né, o desafio ao qual todas as políticas públicas estariam voltadas, né, para resolver, para tentar superar, né, o desafio, seria o fortalecimento do sistema de saúde universal. Né? Quer dizer, a área da saúde é, sem dúvida, a que talvez apresente o maior potencial para articular os objetivos de desenvolvimento econômico com objetivos de desenvolvimento social. E nessa leva de políticas industriais de CTI de 2013 a 2015, a gente teve uma experiência que, de certa forma, foi bem sucedida. Então, há o que aprender e, eventualmente, né, melhorar para que a gente possa voltar a implementar esse tipo de proposta. Já me encaminhando muito para o final, o que a gente observa do ponto de vista das oportunidades para o Rio de Janeiro, nesse cenário, né? Olhando um pouco essa proposta de atacar o desafio nacional de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a gente observa que o Complexo Econômico Industrial da Saúde, no Rio de Janeiro, ele é composto por áreas que podem contribuir significativamente para a melhoria da competitividade do Estado, como biotecnologia, nanotecnologia, química avançada. Apesar da retração nos últimos anos, o setor farmacêutico no Rio de Janeiro ainda é o segundo principal polo farmacêutico nacional e possui uma participação expressiva na produção e na agregação de valor do setor. O Estado conta com uma ampla gama de instituições e de grupos de pesquisa consolidados na área da saúde, e o Estado conta com uma forte infraestrutura pública de pesquisa na área da saúde. 3 dos principais laboratórios públicos do país estão no Rio de Janeiro, além de outras instituições extremamente importantes né, que poderiam contribuir também para esse processo. E, sem dúvida nenhuma, a Fiocruz, né, é um ativo que a gente tem aqui. Ela tem um papel central e se constitui em um dos principais elos do Sistema Nacional de Inovação em Saúde no Brasil. Ela atua como um grande centro de convergência de fluxo de informação e, nesse sentido, poderia, né, se pensar, né, em termos de diretrizes de política industrial e de ciência, tecnologia e inovação para o Rio de Janeiro, articulada necessariamente com um projeto nacional de desenvolvimento, né, no nível nacional, frentes voltadas para o desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Muito obrigada. Desculpa se eu ultrapassei uns minutinhos e... rigorosamente no tempo. 1 minuto não é atraso. Sérgio Rosa vai ficar até feliz. Muito obrigada. Gente, muito obrigado por essa exposição muito boa para todos nós, uma aula. E obrigado ao Adeilson aí, que conseguiu cumprir os 15 minutos. Então, agora, Ângela Uller, e peço que o Adeilson mantenha a cronometragem. Bom, boa noite a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Queria parabenizar a Marina pela brilhante exposição. A parte que me coube no latifúndio, né, foi falar do cenário de ciência, tecnologia e inovação e o que tem e não tem sido feito nesses temas. Antes de começar, eu queria só dizer que o que é inovação? Né? Existe uma grande discussão. Alguns dizem que a inovação só acontece quando produtos e processos chegam ao mercado. Eu não concordo com essa definição. Eu acho que a inovação não é um fato isolado. A inovação é um processo. Esse processo envolve vários atores e a inovação não precisa ser de mercado, ela pode ser uma inovação social. Né? Então, com esses conceitos, né, eu diria que os atores, já que eu falei que é um processo que envolve vários atores,
Eu diria que os atores do processo são pesquisadores, cientistas, inventores independentes, mais avançados, estão majoritariamente nas empresas. Esse não é o caso do Brasil, nem do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos 171 instituições de ensino superior, institutos e centros de pesquisa. E aqui, nesse segmento, concentra 70% dos pesquisadores. Né? Nas empresas, as empresas concentram 26% dos pesquisadores, tanto em startups como pequenos, médios, e principalmente grandes empresas do tipo Petrobras, Furnas, empresas grandes dessa maneira. Né? Nos órgãos públicos, nas instituições públicas, secretarias, concentram 0,7% dos pesquisadores e nas ONGs 0,3% dos pesquisadores. Bom, outro ator são aqueles que financiam, né? Os órgãos federais, órgãos estaduais e algumas empresas. Elas não financiam exatamente, mas elas têm linhas de financiamento. Hoje em dia não dá mais para pensar em CNPq, CAPES, FINEP, nada disso financiando, porque estamos numa situação muito minguada, né? Mas no Estado nós temos a FAPERJ, né, que financia a pesquisa, eu diria, a fundo perdido, né, sem retorno, e a AGRIO, né? O orçamento da FAPERJ, só para dar uma ideia a vocês, o que foi a evolução desse orçamento? Em 2018, a FAPERJ teve 34 milhões de reais para apoiar projetos de pesquisa, mais bolsas. As bolsas são em torno de entre 18 e 20 milhões. Em 2019, subiu para 82, mais bolsas. Em 2020, 157 milhões mais as bolsas. E este ano, 600 milhões no total, incluindo as bolsas. 600 milhões já faz uma senhora diferença. A FAPESP ela tem 1,2 bilhão de reais. Então, já faz uma diferença. Aqui tem a divisão por área do conhecimento, e a gente vê que a grande concentração na FAPERJ é a área da saúde mais as biológicas, o que mostra exatamente o que disse a Marina, que é um lugar onde esse assunto, né, o Estado é um lugar onde esse assunto da saúde é muito forte. Né? Por outro lado, a gente vê as sociais aplicadas e letras e humanas são pequenos apoios. Né? Isso talvez seja uma distorção que precise ser corrigida. Nós estamos fazendo um planejamento estratégico na FAPERJ, olhando todos esses números e pretendemos, e ouvindo muita gente, e pretendemos propor outra forma de organização. Outros atores são aqueles que usam o que é gerado. Quem é que usa realmente o que é gerado? Quem mais usa são as próprias instituições de ciência e tecnologia, para publicar e, no máximo, gerar startup. Né? As empresas elas também usam através de acordos e contratos, mas usam pouco. Quem usa muito é a empresa que tem obrigatoriedade de investir, como Petrobras, toda a área de petróleo, Shell, Equinor, Repsol, essas usam. Tá? Mas quem não tiver nessa área de petróleo ou na área de energia elétrica tem pouca possibilidade de ter uso do que desenvolve. Os governos federal, estadual e municipal também usam muito pouco. E a sociedade, menos ainda. É uma pena porque a gente não tem uma interlocução muito grande com o Estado, com as suas secretarias. A gente até já tentou as secretarias estaduais, mas isso não tem dado muito certo.
né? Isso não acontece só aqui. Outro dia a gente teve uma palestra do Pacheco que disse a mesma coisa, né? Que é o Pacheco da FAPESP. Bom, o que nós não fazemos ou não fizemos e deveríamos fazer? Primeiro é difundir a cultura da ciência, tecnologia e inovação. A gente precisa difundir isso em todos os lugares, porque pelo menos quando a gente é atacado, a sociedade nos protege. Nós precisamos usar mais o que a gente produz, mas em prol da sociedade. E eu acho que os estados podem encomendar estudos e projetos para as ICTs. Mas, sobretudo, eu acho que a gente deve... o Rio de Janeiro deve se tornar um estado inteligente, inovador e sustentável, né? Estados inteligentes e sustentáveis têm cidades inteligentes e sustentáveis. Trata seus resíduos urbanos, tem prédios usando materiais inteligentes, tem internet das coisas, ou internet de todas as coisas, em todos os lugares, né? Mobilidade inteligente, eficiência energética, energias renováveis e Living Labs, que eu vou falar depois. Bom, pensando nisso, a gente fez um projeto para a Ilha do Fundão, e eu vou pedir desculpa a vocês se eu tenho alguns slides em inglês, mas eu fui chamada pelo Obino na sexta-feira e eu não tive tempo nem de traduzir. A gente fez esse projeto para a universidade, de fazer o campus do Fundão ser uma cidade inteligente, onde a gente vai olhar... Mais 2 minutos, ok? Puxa, que rápido! A dela demorou muito mais. Bom, então, eu vou passar aqui adiante. Nós temos todas essas áreas de pesquisa e, portanto, pretendemos botar isso dentro do Fundão. Ter sistemas fotovoltaicos, que já tem hoje em dia, né? Usar esses mesmos sistemas solares para aquecimento de água, e fazer integração dos vários tipos de energia, né? Através de grids inteligentes. Nós temos a mobilidade dentro do Fundão, com ônibus de hidrogênio híbrido, hidrogênio elétrico, híbrido elétrico, etanol, o maglev, depois o Panceira pode até falar, porque o Panceira está interagindo com esse grupo. O uso inteligente da água, a gente já faz isso lá no Fundão, a iluminação inteligente e materiais inteligentes. Mas eu quero falar para vocês dos Living Labs. O Living Lab, o nosso, é de construções inteligentes, soluções inteligentes para o setor de construção civil. Ele é um ambiente inovador onde academia, governo, instituição pública e privada e sociedade civil soluções, né? Não é uma coisa de cima para baixo, todo mundo participa. Esse é um envolvimento ativo do usuário, né? Métodos ou práticas que incorporam um negócio que apareceu, que incorpora usuários em todos os estágios do desenvolvimento. Não é entregar o negócio para a universidade desenvolve. Combinar e personalizar as metodologias centradas no usuário. E esse usuário, na maior parte das vezes, a gente está falando da sociedade, né? Então, esse Living Lab, na verdade, ele faz uma orquestração desses atores, né? E uma das coisas mais importantes é a redução das distâncias existentes das relações academia, gestão pública, academia e sociedade, sociedade e gestão pública. Tá? Como eu devo ter mais um minuto, eu gostaria só de dizer que o que eu acho que fica faltando aí é uma ação na educação, né? Numa digitalização imersiva total nas escolas públicas. O Cassino vai falar, colocar Fab Labs em todas as escolas de segundo grau, mas eu acho que pode fazer até de primeiro grau. Introduzir
ensino de programação e robótica desde criança. A minha neta está nos Estados Unidos, ela com 8 anos ela já está aprendendo isso, né? E promover competições em temas tecnológicos, como robôs, games, tudo isso para trazer dentro da escola, para dentro da escola, a população mais carente poder se aproximar da inovação e da tecnologia. É isso. Eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo, mas o Adeilson cortou a minha palavra, então... Essa parte deselegante é muito ruim de se fazer. Ainda mais quando tem pessoas tão ilustres junto com a gente. Mas o Sérgio Rosa, ó, tem que dividir essa antipatia comigo. Deixa eu sair daqui. Antes de passar para o Celso Pancera, o tempo exato é muito importante. Estamos no sucesso. Alô? Oi? Estamos no sucesso do filme Marighella, onde as ações têm que ser tudo cronogramada, combinada com todos para não dar errado. Então, o Adeilson está com um grande papel aí, é o comandante no campo de ação. Obrigado, Ângela, muito boa conversa. Vamos agora seguir com o Pancera. Vocês estão vendo a minha tela? Muito bem. Pois bem, vamos ver se funciona, porque essas coisas nunca funcionam. Não estou conseguindo mudar aqui de... foi, maravilha. Bom, vamos lá. Eu agradecer aí o NEP pelo convite, falar um pouquinho dessa questão de ciência e tecnologia do partido, para a organização do nosso programa de governo, né? Que é uma coisa interessante, eu até briguei com o Sérgio Rosa, né, que não tinha programado ciência e tecnologia. Ele falou, Sérgio, quando é que vai ter um debate nosso, no nosso tema? E ele colocou que bom. Pois bem, eu vou aqui, o diagnóstico, né, na verdade não é um diagnóstico, o fato é que o Luiz Elias, ele propôs um texto básico para a gente, e uma das questões que ele cita é a infraestrutura de pesquisa e ciência, né? E ele elenca as organizações, e vai em conta aquilo que a Ângela falou, também a Marina falou, a forte infraestrutura que nós temos aqui no Estado, disponível, né, para o trabalho de setor. Veja, nós temos dos 100 e tantos INCPs, 19 estão com sede aqui no Rio de Janeiro, né? Tem a FINEP com a sede aqui, tem a Fiocruz, né? Essas universidades federais, os institutos federais, Cefet, a UERJ, né? O ENF, o ESO, a FATEC, CCIEG, é uma infraestrutura enorme nesse setor. Aí peguei algumas informações, né? Com uma apresentação do presidente do CONFAP, o Diego D'Agostino, lá do Rio Grande do Sul. Aí ele tem uma tela que ele aparece aqui, o total de matriculados em pós-graduação no Brasil em 2020. Né? Isso vê que o Rio de Janeiro realmente tem uma participação relevante, né? Tem metade do que tem em São Paulo. Né? E ele tem mais estudantes de pós-graduação em Minas Gerais. Né? Então, mais que o Rio Grande do Sul, enfim, ele realmente tem uma infraestrutura e tem uma participação grande do setor aqui na produção de inteligência do Brasil. Aqui, doutores titulados, né, por 100 mil habitantes. Né? Aqui já muda um pouquinho o quadro, mas veja que o Rio continua bem. Né? O Distrito Federal é o que mais tem doutores por 100 mil habitantes, né? Depois o Rio Grande do Sul, que tem uma infraestrutura também grande e muito ativa nos últimos anos, Rio de Janeiro e São Paulo em quarto lugar. Né? Então, você vê que a gente, de fato, nós somos um estado com um enorme potencial no setor. Né? Aqui é como pagam as bolsas. Né? 50% mais ou menos dos pós-graduandos do Rio de Janeiro tem bolsa. Né? Esse dado aqui é 2019. Tá? Então, você tem CAPES, que é a maior parte dos programas de pós-graduação vinculados às universidades federais e estaduais, né? As pós-graduações, o CNPq com uma participação significativa, e a FAPERJ,
né, com 4,6% das bolsas aqui no Estado. Né? Com certeza, com esse orçamento desse ano, que eles estão com dificuldade até de executar, porque está tão grande que está o orçamento da FAPERJ, né? Com certeza, nos próximos anos vai se refletir um crescimento maior. Você vê que tem uma participação bem significativa a FAPERJ na distribuição de bolsas aqui no Estado do Rio de Janeiro. E 50%, praticamente 48% dos pós-graduandos, né, do Rio de Janeiro tem algum tipo de bolsa. Né? Isso aqui são os valores das bolsas, né? Também a FAPERJ tem uma bolsa muito em linha com o CNPq e a FAP, né? E o CAPES, que estão com as bolsas congeladas desde 2013, né? Até uma reivindicação da NPG agora de uma reposição de 63% no valor das bolsas, CNPq e CAPES, mas aí é um número para a gente pensar no programa de governo. Acho que a gente tem que pensar também na questão das bolsas, e também se não retém as pessoas, se você não tiver os melhores quadros, né? Ou aqueles que têm uma oportunidade concreta de sair, se você não tiver como segurar essas pessoas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Aqui já é o número de formandos, né? Em 2019 e 2020, um pequeno crescimento de mestrandos de 2019 para 2020. Eu coloquei aqui o Rio de Janeiro teve um crescimento de 5% de um exercício para o outro, né? E pelo que eu vi na Coptec, conversando com o pessoal da Cop, a questão das aulas remotas realmente trouxe um afluxo de pessoas para fazer mestrado e doutorado nesse período, né, em função das facilidades que tem da aula remota. Aqui é um pouquinho do que a FINEP gastou de 2018 a 2020, no Rio de Janeiro, né, em projetos não reembolsados, 76 milhões de reais, né, e empréstimos, né, 4.515 mil. Então, isso aqui é a participação do Estado do Rio de Janeiro, desembolso da FINEP, que é pequeno, muito pouco, porque reduziu muito a capacidade de investimento da FINEP nesses anos, eles cortaram praticamente os recursos da FNDCT, né? Então, 17% do que a FINEP desembolsou veio para o Rio de Janeiro, principalmente CTINFRA, né? Veio muito CTINFRA. Bom, nós fizemos uma proposta de um projeto de lei, uma minuta, né? O Sérgio Rosa também participou dos debates com a gente, mas o Jorge Vittar, o Mauro Osório, o Luiz Elias, o Valdec, o deputado Valdec, o Márcio Campos, né? Mas algumas pessoas não lembram todo mundo, temos lá discutida se não era uma oportunidade de mudar, de tentar aprovar uma lei de inovação mais sistêmica no Estado do Rio de Janeiro. Fizemos contato com o presidente da LERJ, Siciliano, ele pediu para a gente fazer um estudo, fizemos um estudo em cima de um projeto de lei que está tramitando desde 2018 na LERJ, né, que é do governo do Estado, e eu vou pontuar algumas questões, as 4 ou 5 mais relevantes que eu julgo, em função do tempo, falar aqui dessa minuta, que já está minutada, já foi transformada num projeto de lei, nós já teve uma reunião, eu não pude estar presente, no gabinete do Valdec, o deputado PT e a presidente da Comissão Estadual, da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui na LERJ, né? Nós já fizemos algumas atualizações com ele, o projeto nos encaminha agora para uma tramitação, mas essas coisas são muito complexas, né, para aprovar. Mas então eu falei com o Sérgio, eu ia abordar alguns temas dessa proposta que eu acho importante compor um programa de governo para o setor aqui do Estado do Rio de Janeiro. Né? Essas são as premissas, eu vou passar por cima delas, vocês já falaram um pouquinho. Né? A questão da estrutura, né? Que seria a criação de um sistema mesmo, que não é um sistema que funciona de uma forma estruturada, como é, por exemplo, o de São Paulo, como agora foi criado esse ano no Rio Grande do Sul, Bahia aprovou também uma nova lei, né? Que trabalha em torno de um conselho. Você tem que ter um locus onde você vai discutir as questões, as principais estratégias do Estado, né? E a partir daí você ter alguém que fica
acompanhando, né, e executando essas estratégias são definidas. Então, o que nós estamos propondo é a criação de um Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovações. Né? Inovação, acho que a gente tem que incorporar a palavra social, a Marina falou sobre isso, é correto. Né? Não tem como pensar em inovação sem pensar nas questões sociais, elas são importantes para você inovar a sociedade mesmo, né? E o funcionamento da sociedade, até porque nós temos um estressamento do potencial da própria meio ambiente, né? E um tensionamento político muito grande de todo mundo. E a Marina observou uma coisa que é muito importante, que é um refechamento dos países nas suas próprias, né? Para se defender diante da pandemia. Opa, deixa eu cuidar do meu respirador aqui, eu vou mandar para o Brasil, não, deixa eu botar para o meu povo que está precisando de respirador. E é o que aconteceu. Né? Então, nós temos que pensar, né, na questão social. Eu colocaria aí o social aí. Pancera, por favor, encaminhe para a conclusão. Vamos lá. A questão da transformação do FATEC em um fundo financeiro, para não obrigar a FAPERJ a gastar o dinheiro do recolhimento dos recursos, ou seja, o dinheiro entra, tem que gastar até o final do ano, senão vira restos a pagar, e aí ninguém recebe, demora para receber e não tem jeito, ou então perde dinheiro e vira parte do balanço de pagamento do Estado. A questão da estratégia estadual de ciência, tecnologia e inovação, me inspirei muito na questão da estratégia do Lula. O Lula criou as estratégias nacionais de ciência e tecnologia. A nacional, inclusive, está vencendo ano que vem, né? Não está sendo praticada, mas, enfim, né? Vai ser um dos primeiros desafios do governo Lula. Nós temos que ter uma estratégia também discutida amplamente aqui no Estado, né? E com uma secretaria executiva que coloque isso para funcionar, essa estratégia. Então, fazer uma conferência nacional e uma estratégia estadual, conferência estadual e uma estratégia estadual de ciência e tecnologia, para que o Conselho possa aplicar, né? E a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia ser a secretaria executiva dessa estratégia, né? A questão tem que colocar um gatilho, porque o que está acontecendo? Os recursos da FAPERJ, ela lança o edital e fica muita coisa na capital. Na capital. O que a gente está propondo? Que tenha uma reserva de 30% naquilo que não é capital, né? Para dar oportunidade, como tem nacionalmente, 30% norte, nordeste e noroeste, norte, nordeste e centro-oeste. A gente ter alguma coisa desse tipo aqui, estimular também a aprovação de projetos que não sejam só na capital, né? E a gente ter 5% dos recursos que pensem a questão do ensino básico e ensino técnico. Né? Tem que pensar nessa questão, tem que ter editais, tem que estar preocupado com isso, tem que ter verba destinada para essa questão. E, por fim, para encerrar, adeus, programa de compras públicas. Tem que ter um programa de compras públicas muito ousado. Né? De 2007 a 2016, o poder público brasileiro gastou em torno de 13% do PIB em compras públicas. Estamos falando de 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Aqui no Estado, eu não tenho o número exato, mas é em torno você tem aí você tem em torno de 20 bilhões de reais de compras do Estado. É muita coisa. Se você pegar uma pequena parcela disso, você pode, por exemplo, Ângela, pegar o Mega Leve, né, e comprar, o Estado comprar isso, financiar o desenvolvimento dele. Pancera. Já estou concluindo. E substituir, por exemplo, os BRTs na capital, né, com o Mega Leve. Como nós, lá em Maricá, nós já temos um programa de compras públicas. E o ônibus de hidrogênio aí, da UFRJ, nós estamos levando os 3 protótipos para lá com compras públicas. Vamos investir 11 milhões de reais em 2 anos, né, e escolher a melhor tecnologia, e depois nós vamos escalar, comprar 10 ônibus, 40 ônibus, 50 ônibus, para tentar amadurecer a cadeia. Né? Isso é um município. Agora, imagina o Estado, a capital, Niterói e Maricá, enfim, decidirem financiar o Mega Leve, que é um projeto que precisa de 200 milhões para amadurecer a cadeia, concluir a pesquisa e amadurecer a cadeia. Um município não faz, mas o Estado tem condições de fazer. Então, tem que ter um programa ousado de compras públicas para a inovação ou encomendas tecnológicas. Vou encerrar aqui, antes que o meu amigo Adilson corte a minha palavra. Obrigado. Bom, gente, muito obrigado, Celso.
Novamente, a parceria Adeilson com o expositor foi um sucesso. Usando o tempo que definimos para nós todos. Então, vamos passar a palavra para o João Cassino, que é morador de São Paulo, já morou aqui no Rio quando foi funcionário da Cobra, trabalhamos na mesma diretoria lá na Cobra, então ele conhece bem o Rio, e na gestão Haddad foi quem dirigiu a inclusão digital. Com a palavra o Cassino, em parceria com a Adeilson, 15 minutos. Bom, então, obrigado, pessoal, pelo convite de poder falar aqui com vocês. Obrigado, Sérgio. E a última tela da apresentação da Ângela casava assim perfeitamente para dar entrada aqui no que eu vou falar, porque eu acho que, como contribuição para tudo que está sendo dito hoje, essa experiência de São Paulo, ela funciona como inclusão digital, mas também como popularização da ciência, divulgação da ciência e fazer chegar para o morador, para a população em geral, o que é isso que nós estamos falando de indústria 4.0, o que nós estamos falando de internet das coisas, o que nós estamos falando de robótica, né? Então, eu acho que esse projeto de inclusão digital da Prefeitura de São Paulo, FabLab Livre SP, que é inspirado numa rede internacional de Fab Labs, mas que aqui no Brasil nós somos os primeiros a fazer e também a maior rede que tem até agora, ele se enquadra nessa visão mais geral, principalmente como pegar essa ideia, pegar o que existe, pegar o que tem de mais avançado e levar para as periferias, levar para acesso da população mais carente, para que ela saiba o que existe e, a partir dali, tanto apoiar o desenvolvimento dessas políticas, quanto abrir janelas de oportunidade, né, para que essas crianças possam aí integrar uma universidade e seguir uma carreira acadêmica ou uma carreira na área de pesquisa nesse sentido. Então, só antes de começar, eu só queria contextualizar, porque o programa de inclusão digital da Prefeitura de São Paulo, ele nasce em 2001. Eu trabalhei nesse período também, que era o governo Marta, né? E a gente fez ali cento e tantos telecentros, numa época que nem Lan House existia ainda, né? Depois, quando o Fernando Haddad ele assume a prefeitura em 2013, os telecentros eles já estavam em declínio, apesar de que eles existem ainda, nós mantivemos os telecentros, mas a população ela já tinha internet muito no celular, o que não tinha era pacote de dados para navegar via celular. Então, por uma ótica de ocupação de espaços urbanos, direito à cidade, conectividade, para resolver esse problema da franquia de celular, nós criamos as praças Wi-Fi, que, como é feito em vários lugares do mundo, colocamos Wi-Fi em 140 pontos da cidade, e praças e parques, todos os lugares abertos, né? Então, essa é uma outra parte do programa que nós temos na prefeitura. Só que a gente ficou imaginando o que seria um telecentro do futuro, já que o telecentro barra Lan House, barra Cybercafé está em declínio. O que poderia ser feito para que esses laboratórios comunitários se mantivessem vivos? E aí a gente ficou estudando e nós achamos os Fab Labs. Como é que eu compartilho a tela aqui? Share screen. Eu vou passar um vídeo aqui, vamos ver se dá certo. Tá dando para ver aí? Tá sim. Então, esse é um videozinho institucional que nós fizemos, né, que mostra algumas coisas. Então, um mapa em madeira, então a impressora 3D fazendo alguns protótipos, né? São 12 laboratórios.
Então, como vocês viram, tem oficina de eletrônica, de robótica, de programação, ensina as crianças a fazer seus próprios drones com objetos da prefeitura, né? Então, é uma coisa muito bacana. E vai também, você precisa fazer usa marcenaria, usa fabricação em resina, para você fazer não só o miolo do eletrônico, né? Mas fazer a parte externa, me faltou a palavra aqui. Então, aqui passando rapidamente aqui a apresentação do FabLab Livre SP, né? Então, aqui as fotos, são 12 unidades em toda a cidade de São Paulo. A gente colocou ali máquinas. Esse projeto é de 2015, tá? Então, hoje nós estamos em 21, já tem 6 anos. Então, hoje, algumas escolas privadas até já têm esse tipo de maquinário, mas na época não tinha, foi pioneiro. Que máquinas que nós estamos usando? Impressoras 3D, máquinas de corte a laser, a faca digital e máquinas de usinagem tipo CSN. Né? Os objetivos são democratizar o conhecimento, desenvolver inovação, promover o empreendedorismo, preparar para o mercado de trabalho, estimular a convivência, descobrir a criatividade, explorar novas tecnologias, ensinar o uso de ferramenta de fabricação digital. Aí aqui é o mapa da cidade. Aqui é onde são os laboratórios estão instalados, então vocês podem ver que tem alguns no centro, né, principalmente aqui no Centro Cultural São Paulo, Galeria Olido, que é bem próximo da Praça da Sé, onde é a Galeria do Rock, para quem conhece. Os outros laboratórios, eles são espalhados na extrema periferia, né? Alguns são em CELS, que são aqueles centros educacionais unificados, né? Evidentemente, para o tamanho da cidade, precisava ter muito mais. Mas como um programa que começou, ele foi muito bem, né? Então, aqui de novo uma lista dos itens, né? Dos principais itens, então materiais, softwares livres, aí vai para equipamento de robótica, pintura, ferramentas de vários tipos, a questão de mobiliário, então toda essa quantidade de itens, inclusive se tratando de administração pública, um dos maiores problemas que nós tivemos foi conseguir comprar isso aqui. Você estava falando de compras públicas, esses equipamentos, ninguém tinha comprado isso aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, para você seguir a regra de compra, você tem que ir lá pedir o banco de preços, você tem que fazer o orçamento, não existia os itens no banco de preços. Então, isso aqui foi uma verdadeira luta conseguir fazer a aquisição de itens tão diversos, uma coisa que era fora do convencional para a prefeitura, né? O investimento, teve um investimento inicial de 1.700.000 quase, né? E depois a manutenção na faixa de 3 milhões por ano. Aqui alguns números de atendimento entre 2015 e 2016, girava em torno em 40 mil usuários, tá? E aí eles podiam fazer ou cursos, tinham cursos muito rápidos, tinham cursos de média duração, cursos de longa duração, e também tinha o uso aberto dos laboratórios, porque se a pessoa precisasse imprimir alguma coisa em impressora 3D, ele vai lá no laboratório, leva um insumo e consegue imprimir. Inclusive, uma característica que laboratórios do centro, ainda hoje, são muito procurados por estudantes de arquitetura, de urbanismo, que vão lá, projetam uma maquete no computador para o seu curso e vai no laboratório imprimir, né? E nos que são nos céus, tal, já tem uma outra característica muito diferente. Então, aqui alguns números de público, o que foi seminário, o que foi visita, né? Que dá em torno aí desses 33, 40 mil que eu estou falando com vocês. Esse número aqui está bastante defasado, porque essa pesquisa a gente fez em 2016, de qual que é o perfil de usuário, né? Então, mas naquela época, olha, o que foi muito curioso é que 57% do público nos cursos eram de mulheres, o que a gente ficou muito feliz, porque essa área de tecnologia é sempre uma área que o público feminino é minoritário, né? Mas aqui a gente foi surpreendido com esse dado positivo, apesar de que houve um esforço
da nossa coordenação de fazer com que isso fosse verdade. A expectativa sempre muito alta. Tivemos aqui, ó, vermelho e amarelo. Meu caro João, por favor, encaminhe para a conclusão. Tá legal. Então, encaminhando para a conclusão, só mostrando aqui alguns casos de sucesso aqui aqui um exemplo de tecnociência solidária, como diz o nosso professor Dagnino. Essa mulher aqui é boleira, ela tem uma paralisia nos braços, né? Então, ela foi no laboratório de fabricação digital, criou esse dispositivo aqui, ó. Ela desenvolveu esse dispositivo. Na verdade, é muito simples, né? São 3 peças aqui, 4 peças, mas ela pegou a sua própria necessidade, mediu aqui a sua própria bacia de farinha aqui, de massa, e aí ela, com esse instrumento que ela mesma fabricou no FabLab, evidentemente, com a ajuda dos nossos monitores e professores, ela conseguiu criar um equipamento de acessibilidade e aumentou a sua produtividade para fazer bolo em casa e vender, né? Então, isso é um exemplo, claro, de inovação social, né? De empreendedorismo social, não empreendedorismo e inovação de mercado, que eu concordo plenamente com essa que foi dito, que não dá para inovação ser para o mercado, pelo contrário, nós temos que capotar esse conceito, né? E, enfim, aqui tem outros casos, por exemplo, aqui, ó, só mais esse aqui, para não perder o tempo. Esse aqui é no Céu Heliópolis. Isso aqui era o terror das professoras, porque dava o horário do intervalo, as crianças dispersavam, saia tudo correndo. Aí eles foram lá no FabLab e criaram um trenzinho de madeira aqui, ó. E aí, agora, as crianças, elas querem andar de trenzinho. Então, na hora de voltar para a sala de aula, é muito mais rápido, muito mais organizado. E também isso foi uma demanda das próprias professoras, que tinham um problema, que era reunir as crianças de volta depois do recreio. E aí, com essa ideia aqui, funcionou bastante. Quer dizer, um negócio muito simples, muito singelo, mas totalmente funcional. Esse aqui também é muito importante. Quando acabar o tempo, você me fala, tá? Esse foi um projeto que ganhou até prêmio, que é o Togotoy, que eles criaram aqui, ó, um jogo que você tem aqui a palavra escrita com a letra em relevo, tem aqui em braille e tem o desenho também em relevo, que a ideia aqui era fazer um jogo de montar, tipo um quebra-cabeça, alguma coisa assim, para que crianças cegas pudessem brincar com crianças de visão normal, né? Então, isso aqui teve até prêmio no MIT, mas foram estudantes brasileiros que é a Júlia e o Vitor, foram no FabLab desenvolver esse projeto. Na verdade, eles já tinham esse projeto na cabeça, não tinha como fazer, foram lá imprimir o projeto e ganharam o prêmio. E estava até para comercializar isso aqui, não sei se foi para frente. E aqui, falando de internet das coisas, com Arduino, ó, você pode fazer aqui e usando equipamentos de eletrônica do FabLab, você pode fazer irrigação controlada à distância de pequenas hortas, de pequenos canteiros, etc. Também concluindo, João. Pelos usuários. Terminei. Expositores disciplinados, Sérgio Rosa. Só não sei descompartilhar aqui. Stop share. Tem que liberar a tela. Liberou. Muito obrigado, João. Obrigado, Celso, Ângela e Marina. Quem desejar falar, faz o sinal com a mão, ou escreve no chat, ou dá uma faladinha aqui, que a reunião está pequena. Assim, quero falar. E vamos combinar entre 4 e 5 minutos as intervenções. Ô, Sérgio, estão ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria fazer uns 2 comentários, quando for possível. Pode ser. Vai, Bevilacqua.
Bom, várias perguntas no chat. Os comentários que eu teria que fazer são os seguintes, são duas sugestões. Eu imagino que... Não sei, posso falar? Não sei se estou atrapalhando. Não, você estava falando. Tá, não, porque eu estava... Primeiro o Bevilacqua, depois o Renato. Tudo bem. Então, duas sugestões. Eu acho que as apresentações foram muito elucidativas de todos, né? Eu acho que trouxe, de fato, umas que são importantes para o Rio de Janeiro, para o país em geral. Mas eu queria falar especificamente sobre dois pontos. O primeiro é mais relativo propriamente ao Rio de Janeiro, que é talvez aproveitar, nesse contexto nosso aqui do Rio, Instituto de Matemática, o INPA, o CBPF, que são, não é, atualmente eles se orientam mais para questões teóricas, não é, mas tem prestígio internacional, de modo que eu acho que o Rio devia se aproveitar dessa inserção, inclusive, não é, e estabelecer com esse instituto projetos que possam ter uma dimensão nacional, inclusive, e a fazer avançar muito a ciência nesses setores específicos do Rio de Janeiro, junto com universidades. Eu acho que falta muito essa conexão, eu acho que isso podia ser estudado também, né, aproveitando essa capacitação do Rio. E um outro ponto que eu acho essencial e que eu vejo muito esquecido ao longo das nossas políticas que estão sendo implementadas, né, é o avanço extraordinário, inclusive com o uso de tecnologia computacional e todas essas novas tecnologias de informação, a questão da universalização do ensino, né? As universidades estão se internacionalizando. Não adianta dizer que eles são dominadores ou não, é natural, isso vai acontecer. Ninguém esconde nada disso. Existem artigos dizendo explicitamente que as universidades dos países desenvolvidos vão para o mundo em desenvolvimento para implantar, né, novas universidades. No Brasil, nós temos aqui no Rio já várias, né? Nós temos a Columbia University, recentemente veio a Oxford. Nós vamos ter a Oxford do Brasil, Columbia do Brasil, MIT do Brasil, Stanford do Brasil, e o que será das nossas universidades? Vão viver a reboque? Né? De modo que eu acho extremamente importante, e o Rio podia dar exemplo, né, para garantir que a nossa sistema educacional sirva aos nossos próprios interesses, à nossa própria cultura. Então, é preciso que isso seja visto com muito cuidado, porque, senão, meus caros amigos, como isso do século passado, onde houve a Revolução Industrial, nós vamos ficar sujeitos a uma revolução cultural, né? E nós vamos ficar, se não tomarmos cuidado, tenho certeza, né? As nossas universidades vão ser subsidiárias das universidades fora. Eles estão dizendo isso, eles não estão nos enganando, não, né? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Então, eu tenho insistido muito nisso, né? E eu acho que existem maneiras, não vou discutir agora, da gente evitar isso. E não é isolamento, não, é cooperar, mas cooperar com a cabeça erguida, né? E não usando canga, né? Então, novamente, vamos dar uma sugestão, utilizar os nossos institutos, eu chamei a atenção do INPA, que tem prestígio internacional, CBPF também e outros, né? Para aproveitar essa capacitação para o Estado do Rio de Janeiro, expandindo para o Brasil, e foco na educação universitária, de modo que ela permaneça brasileira. Senão, nós vamos ficar em situação muito, muito difícil. Eram esses dois comentários, né? Só isso. Obrigado. Obrigado, Bevilacqua. Está anotado aqui. Eu pergunto a Adeilson se a gente continua a parceria. Se continua entre 4 e 5 minutos, o Renato Dagnino. Bevilacqua, desculpe por ter te interrompido, mas... Bevilacqua falou 3 minutos e 20 segundos, Sérgio. Vamos na parceria. Então, recomeçando, desculpe, Bevilacqua, ter te interrompido. É que eu estava preocupado porque houve uma sugestão do Sérgio de que a gente colocasse as perguntas no chat.
E eu fiz, então, uma pergunta para cada uma das pessoas que apresentou o trabalho, que foram muito interessantes, gostei muito, aprendi bastante. E então, eu vou me eximir de usar esse tempo, Sérgio, mas solicitando, sim, que cada uma das companheiras e companheiros que falaram possam se reportar ao que eu perguntei, para, quando fizerem as suas respostas, considerarem, na medida do possível, as perguntas que eu fiz. Era isso. Obrigado. Olha, no meu chat não está escrito. Vamos ouvir a Ana e, no final, a gente vê se está no chat das pessoas aí. Desculpe, eu mandei para o chat de todos. Uma pergunta para a Marina, uma para a Ângela, uma para o Celso e outra para o Cassino. Não, então está resolvido. Está resolvido. O meu computador que moscou. Então, vamos agora... Eu recebi a pergunta. Está lá no chat. Muito obrigado. As perguntas estão lá no chat. Está resolvido. Vamos, Beleza, Ana Maria. Obrigado, Obrigadão. Ana. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite a todos e todas. Bom ver alguns que não vi há muito tempo. Eu só queria pontuar duas questões, assim, uma reforçando um pouco o que a Marina trouxe, da questão do reshoring. Eu estou trabalhando e desenvolvendo na minha tese muito estudo sobre a circulação de mercadorias e a questão da logística postal. E, com isso, óbvio, a gente, a partir da pandemia, isso tomou uma proporção muito maior, que é a questão da circulação de mercadorias a nível internacional, com a plataformização que isso existe. Então, isso potencializou, a gente está vendo aí agora, as lojas físicas, na realidade, estão se transformando em armazéns, né? A circulação da mercadoria, o dono da mercadoria, você já paga antes de receber. Então, há uma mudança completa do ponto de vista do capital, da própria circulação de mercadoria, gerando uma precarização de trabalho envolvida nessas questões do uso da tecnologia no sentido próprio das plataformas de comercialização de produtos, né? Então, nisso, achava que era importante a gente incluir a experiência que o pessoal lá do Digilabel, que eu não sei se o pessoal que conhece, da Unicinos, que trabalha com a ideia das cooperativas de trabalhadores de plataformas, né? Isso é uma forma de construir a alternativa dos trabalhadores frente a essa precarização que estruturas como iFood, Rap e tudo mais têm trazido do ponto de vista de precarização do trabalho, onde aumenta a necessidade de trabalho com as entregas, né, com a quantidade que a gente vê hoje, e se houver, torcemos nós que não, a privatização dos Correios vai trazer uma debilidade ainda maior, né, do próprio processo de circulação das mercadorias a nível daqueles que não estão nos grandes centros urbanos, né? Então, os nossos estudos apontam que, no mundo, né, pelo contrário, há uma centralização exatamente nos grandes países, como dito aí por Marina, de manter essa fatia importante que nos anos 90 foi para privatizar e hoje uma retomada de controle do Estado pelo poder que essa circulação de mercadoria, o lucro que ela está gerando, né, dos transportes, e a gente viu com a pandemia que parou tudo, aéreo, ônibus, avião, trem, tudo, e com a retomada disso, os lucros são absurdos, absurdos. Quem tiver depois acesso ao crescimento do lucro de determinadas empresas, e a gente viu aí surgir a Magalu, Americanas, todas elas como intermediárias no transporte aí do processo, não produzem nada, simplesmente hoje são um balcão de transporte de mercadoria, né? E isso envolve uma série de coisas, não apenas os dados, mas também o lucro objetivo que perpassa uma situação de fora de controle de imposto e tudo mais do Estado. Então, há uma discussão aí que a gente precisa trazer de organização pela precarização que os trabalhadores passam ao viverem nessas condições precárias aí de trabalho. Então, só isso. Muito bem, 4 minutos. Obrigado, Ana. Márcio Campos com a palavra.
Bom, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Boa noite, a Ângela. Obrigado aí pelo debate, muito rico, muito proveitoso. Eu queria fazer só 2 pontos também, né, para enriquecer o debate, no que for possível. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, para ser forte, precisa ser forte como um todo. Então, a gente hoje tem um Rio muito centralizado na capital, até mesmo quando começou a falar aí sobre as instituições, se falou bastante, né, das instituições do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, como se o interior não tivesse instituições de ensino e pesquisa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que reforçar um pouco o papel do Estado como um todo. Então, a lógica de dividir um pouco os recursos da FAPERJ é importante, a gente tem que criar mais musculatura em termos de ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro, a semelhança de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, só para ficar no Brasil, né? Então, essa questão primeira de reforçar o Estado como um todo, em termos de uma rede de ciência e tecnologia, é muito importante. Hoje, nós temos várias iniciativas que a gente conhece muito pouco, né? Aqui em Maricá mesmo, o Celso, né, é um líder aqui na região, nesse aspecto de ciência e tecnologia, aqui no leste fluminense, né? Temos também em Campos um baita polo de ciência e tecnologia. Na Serra temos ali Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, com vários campos universitários relevantes, e ali no centro fluminense, ou centro-sul fluminense, né, também com algumas universidades, algumas privadas, sem dúvida, mas que estão trabalhando na área de inovação, ciência e tecnologia. Se a gente não fala deles, não reconhece eles, como é que a gente trata o Estado como um todo? Então, meu primeiro ponto é o reconhecimento do sistema de ciência, tecnologia e inovação, como proposto pela Lei de Inovação do Estado, a nova, de reconhecer esses atores todos. O outro ponto também de reforço que eu julgo importante é justamente ampliar a consciência de ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, isso não é um problema só do Estado do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil inteiro, mas a gente hoje só faz ciência, só tem cultura científica na pós-graduação, no mestrado e doutorado. A gente mal e porcamente temos cultura científica nas universidades. É muito pouco, né? São pouquíssimas bolsas de iniciação científica, são pouquíssimos alunos que têm cultura científica e tecnológica. É muito conteúdo e pouca ciência, né? Então, nós temos que reforçar a cultura científica, não só nas universidades, mas aí, como bem aponta o Celso, nova lei de inovação, né, que está do Estado do Rio de Janeiro, é levar essa cultura científica para a escola de ensino médio, pelo menos, para a gente ampliar essa cultura de debate científico. Se a gente não botar mais gente nesse processo, se a gente não envolver essa garotada nesse processo, a gente vai ficar falando entre a gente, né? Isso é muito pouco. Aí entra uma questão como a do professor Bevilacqua, né, que é urgentíssima, senão a gente vai ficar à mercê dentro do nosso próprio país, na área de ciência e tecnologia dos outros, porque a gente não tem uma cultura científica e tecnológica massiva, né, ampla, integrada no nosso Estado. Então, esse é o segundo ponto que eu queria destacar, que é exatamente a ampliação da cultura científica para os nossos jovens no nosso Estado. Obrigado. Bom, Márcio, muito boa observação sobre interiorização. Já anotei aqui, para lá no relatório Passera, Elias, eu, Arthur Urbino, Miriam, a gente contemplar isso aí. Não tem escrito agora, a sugestão é que os palestrantes respondessem ao chat que o Renato escreveu, e bem como falar sobre todo o resto que foi comentado aqui. Não se ater somente às perguntas do Dagnino, sobre as outras intervenções também. Pode ser? Então, Marina Shapiro. Obrigada, Dagnino, pela pergunta. Queria também parabenizar os outros palestrantes que falaram depois de mim. Eu achei muito interessante, um debate realmente muito interessante, muito que a gente trocar aqui para pensar em uma estratégia de desenvolvimento para o Estado do Rio. Especificamente sobre a pergunta do Dagnino, né, eu
ele acrescentou aí nos elementos que eu apresentei a questão da desindustrialização pela qual a gente passou, né? E mencionou a proposta de reconversão industrial baseada na economia solidária, se isso seria coerente com os elementos que eu trouxe para discutir o que seriam as novas diretrizes para a política industrial e de ciência, tecnologia e inovação para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Eu acho que é coerente, Dagnino, eu acho que a questão da reconversão industrial, do readensamento, né, das cadeias produtivas que foram desfeitos... Desculpa, agora tem um cachorro latindo aqui, eu não tenho nem ninguém para controlar. Enfim, essa questão ela é certamente coerente com o que eu estou falando, e ela tem que fazer a questão da reconversão industrial e do readensamento das cadeias produtivas, teria que fazer parte, né, ou deveria fazer parte de uma política. Marina, um tempo. O cachorro é seu? Me dá um segundo que eu vou trancar. Não, então tem a parceria de... Não, deixa aí, 3, Adeilson, você e o cachorro. Que maldade com o cachorro. Deixa o Marina, eu acabei de dizer que era para continuar, agora eu vou ser processado, prejudicar os animais. Vai ter um manifesto do PT. Deixa ela cuidar do pobrezinho. Olha, peço 1000 desculpas por isso. Mas, enfim, acontece, né? Faz parte. O cachorro está concordando comigo, viu, chefe? Faz parte desse tal de home office, né? E dessas possibilidades que a gente tem de interação, que tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas, enfim, vou tentar retomar, porque não deve ter ficado claro. Eu acho que o ponto do Dagnino, né, em relação à proposta de reconversão industrial baseada na economia solidária, se é coerente com o que eu estava colocando, eu acho que certamente mas numa perspectiva de que deve fazer parte, né, as propostas de reconversão industrial, as propostas de readensamento das cadeias produtivas, que foram completamente, né, completa ou parcialmente destruídas, né, ou desorganizadas no Brasil ao longo dos últimos anos, essa questão ela tem que estar associada. Eu acho que o elemento principal que a gente está trazendo do ponto de vista da reflexão no âmbito desse projeto que eu mencionei e de outros também, tem a ver com essa ideia de pensar a política industrial de ciência, tecnologia e inovação, não mais de forma isolada, como tradicionalmente, né, se fazia, mas de forma articulada, principalmente com as políticas sociais, né? Isso parece algo óbvio, de certa forma, mas, infelizmente, a gente observa que, em muitos momentos, inclusive nesse período mais recente de política industrial e de inovação, em muitos momentos, né, e um período de retomada da política industrial de ciência, tecnologia e inovação, né, quando eu me refiro a esse período recente, eu estou falando de 2013 a 2015, certamente não aos últimos anos, a gente percebe que houve a retomada da política, por um lado, e aí isso, né, praticamente consenso, quer dizer, houve um conjunto muito bem sucedido de políticas sociais, e em muitos casos, a gente faz essa discussão em alguns artigos, alguns relatórios que a gente trabalhou, essas políticas não conversaram, né, e a gente deixou de aproveitar oportunidades, né, de combinação entre desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico e política social, que poderiam ter sido aproveitadas, né? Então, a gente, se tiver tempo, pode até avançar um pouco nesse debate. Então, a questão da reconversão industrial, baseada na economia solidária e outras iniciativas nessa linha, são importantes, combinadas com os outros elementos, né? com os outros ingredientes aí que eu mencionei, né? Eu acho que o ponto fundamental é pensar a política industrial de ciência, tecnologia e inovação num contexto mais amplo, né, de um projeto de desenvolvimento que seja baseada na definição clara de desafios nacionais. No começo, o Sérgio Rosa estava apresentando as principais dimensões que estão sendo trabalhadas, né, pelo núcleo, etc., e, inclusive, mencionou a palavra missões, né, a palavra políticas orientadas a missões tem sido muito utilizado nesse debate de política de inovação nacional, internacional, e a gente está tentando trazer um pouco, trazer essa missão para o cenário
nacional, né, para as questões nacionais, para serem pensadas mais ligadas, né, às nossas questões, às nossas especificidades, às nossas fragilidades, e tentar articular e compatibilizar as diferentes dimensões da política pública voltadas para esses desafios nacionais. Queria só trazer mais um ponto que eu ouvi falar pelo Pancera, principalmente quando estava apresentando o marco de ciência e tecnologia para o Rio de Janeiro, a questão do poder de compra, né? Quer dizer, o uso do poder de compra e a articulação das políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação com o poder de compra público é um ponto fundamental, né? E assim, não se pode pensar do ponto de vista histórico, né? Os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, né? Países europeus, o uso do poder de compra público como forma de contribuir para o desenvolvimento produtivo e inovativo sempre foi utilizado, né, nas suas mais diferentes formas, nas suas mais diferentes dimensões. Então, esse ponto é extremamente importante, né? Quer dizer, o poder de compra público tem que ser articulado com a política industrial de ciência, tecnologia e inovação. E o caso de Maricá, que foi mencionado, é um caso... Concluindo, Marina. Estou concluindo. Também a gente teve a oportunidade de fazer um projeto, né, que foi contratado pela Codemar, no ano passado, ano retrasado, ano passado, e o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Maricá é incrível, né? E já vem apresentando resultados importantes, e a forma como o poder de compra do município vem sendo utilizado, articulado com outros instrumentos, também é um exemplo, né, de possibilidade e de uso muito inteligente desse tipo de instrumento de política. Acho que a Ângela também mencionou, não, acho que foi o Pancera que falou do uso do poder de compra público em Maricá. E enfim, é uma experiência muito interessante a ser observada, a ser analisada e, eventualmente, né, pensada em nível estadual também. É isso. Muito obrigada e mil desculpas pela perda de tempo aqui com o incidente da cachorrinha. No final, você diz o nome do cachorro para a gente, que ele participou da reunião, tem que ir para a ata. Ela, é a Morena. Morena, Associação dos Moradores de Maricá. Maricá não, Paquetá, que está passando uma luta terrível por não ter barca. Então, Ângela. Peraí, deixa eu aqui encontrar aqui. O Renato me pergunta o seguinte, se em vez de usar o termo que eu usei de inovação social ou o termo utilizado antigamente como tecnologia social, não poderia ser substituído por tecnociência solidária, ou seja, aquele conhecimento necessário para alavancar um novo projeto de desenvolvimento que julgamos mais adequado à nossa realidade econômica, social e ambiental. E ele me pergunta como a gente pode implementar esse conceito na nossa política de tecnologia e inovação, e, em particular, a respeito de como seduzir a nossa comunidade de pesquisa para atuar de modo constante com ele. Eu diria o seguinte, quando a gente fala em inovação social, você pode ver isso de duas formas, né? Você tem o uso da tecnologia hard para necessidades sociais, como você pode desenvolver, por exemplo, materiais construtivos baratos, né? Ou com determinadas características. Ou você pode ter a própria inovação social, que são novas formas de organização da sociedade e sua inovação. Por exemplo, o Uber, quando surgiu, foi uma inovação. O Facebook, ele tinha por trás dele toda a tecnologia de TI, de inteligência artificial, mas, do ponto de vista da sociedade, foi uma nova forma de organização. Então, eu não sei se esse termo de tecnociência solidária abarcaria todas as nossas definições. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é interessante colocar isso na nossa política de tecnologia e inovação, e eu acho que as universidades, os centros de pesquisa estão, de uma certa forma, antenadas
com essa coisa da tecnologia social, seja pensando em clima, né? Eu acho que já está todo mundo meio antenado. O problema é fazer com que todo mundo use o que a gente produz. É isso. Fui rápida. Rigorosamente dentro do tempo. Obrigado, Ângela. Nada. Aqui todo mundo é palestrante, professor, militante político, controla o tempo bem controlado, autônomo. Celso? Bom, vou pegar primeiro essa questão do Renato. Ele fala da questão que colocou para mim se toda essa capital humana, né, capital que se formou durante os governos do PT, que se dispersaram, porque as empresas do Brasil não aproveitaram esse capital e também não tiveram muita oportunidade. Se numa nova reconfiguração da economia, a partir da economia solidária, seria impossível incorporar essas pessoas, né? Eu acredito que sim. Eu acho que assim uma coisa que ficou clara para mim, Renato, para a gente, eu acho que tem que ficar, é que não tem como eternalizar a política pública. Mudou a estratégia de governo. O que aconteceu em 5 anos com aquilo que foi implementado em alguns setores pelos governos do PT é lamentável. Assim, você vê a tristeza que é o que acontece, o que aconteceu. Mesmo setores amplamente apoiados, né, pelo governo, os governos do PT, se votaram contra. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o FRJ votou no Bolsonaro pra caramba, entendeu? E votou mesmo, entendeu? E as minhas reuniões de campanha da FINEP, da UFRJ, do INT, todos esvaziaram. Começaram a minha campanha maravilhosamente bem e acabou mal, porque as pessoas mudaram de lá, né? Então, eu acho que nós temos que, ao tempo que a gente faz políticas públicas muito bem feitas, nós temos que pensar em como consolidar e manter essas políticas. Eu acho que a economia solidária é um grande conceito para isso. Mas ela não consegue pegar a grande produção. Tenho a impressão que nós precisamos pensar como enfrentar a financiarização do trabalho, das empresas, né? A busca do lucro fácil pelas empresas através do investimento financeiro, né? Porque os nossos capitalistas, eles não são capitalistas com orgulho de ser capitalistas, me parece. Eles olham o capitalista de fora e têm inveja e não conseguem fazer igual, eles vão lá comprar, né? Mas é verdade, né? É inacreditável, né? Como a política de conteúdo nacional da área de petróleo demonstra muito claramente isso, né? Em pouco tempo desmontaram o que foi criado, né? Então, acho que a economia solidária ela é uma das respostas possíveis, mas ela não é única. Nós temos que ter respostas mais amplas para isso. Hoje, a gente estava discutindo com o pessoal da engenharia da UFRJ, programa de pós-graduação, uma reunião que nós fizemos, com um economista francês chamado Dutertre. E ele aborda uma coisa chamada economia da funcionalidade da cooperação, né? Que é um pouco pretensiosa a visão deles, mas eles estão buscando uma alternativa para como você pegar e territorializar a economia e a política e enfrentar a financiarização das grandes empresas, né? Que saída você dá? Que é o que a Ana Maria coloca aqui, é o que a Ângela colocou aqui. Surge como inovador e depois vira um problema sério, que rompe todas as regras, porque ele é transnacional, né? E rompe todas as regras locais. Como eles são dos principais países de poder econômico enorme, acaba trazendo um problema social gigante para a gente, né? E nós temos um problema que a nossa economia é excessivamente informal, sempre foi, é culturalmente informal, porque a gente não consegue adaptar a nossa economia, vamos dizer assim, às regras que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, e acaba jogando as pessoas para a informalidade. Então, enquanto a gente não tiver governos com estratégias de longo prazo, pensando políticas de longo prazo, implementando e consolidando, nós nunca teremos uma lógica brasileira, né, ou nacional, para organizar a economia do jeito que a gente compreende ela, do nosso jeito, com a nossa cultura, né? E eles vão continuar sendo muito informais. Acho que o cooperativismo bem horizontalizado, a economia solidária
bem como horizontalizada na sua relação entre quem organiza as estratégias, quem controla o capital e quem faz funcionar o dia a dia, pode ser uma saída, né? A agroecologia responde parte do processo também, mas você pode ver que isso não tem uma resposta de conjunto, entendeu, Renato? Nós temos que pensar uma resposta de conjunto, que é a agonia da Ana. Concluído, meu caro Celso Pancero. Né? Como é que a gente resolve essa questão aí? Por fim, só abordar rapidamente. Estou com o Márcio nessa questão da interiorização. Né? Acho que a gente tem que ter uma política pensando no interior mesmo do Rio de Janeiro. Depois a gente aborda outro dia as coisas de uma forma mais extensa. Celso Pancero, obrigado. Vou passar para o Cassino e, ao passar para o Cassino, fazer a pergunta se os Fab Labs continuam operando na gestão da prefeitura atual lá de São Paulo. Sim, continuam. Inclusive, eles estão capitalizando o que nós não capitalizamos. Parece que eles que fizeram. Inclusive, ganhou um prêmio na Coreia do Sul o mês passado. Aí. O Dagnino pergunta como você acha que se poderia estender a experiência dos Fab Labs para outras possibilidades sociotécnicas emergentes, potencialmente pertinentes para a consolidação das redes de economia solidária, experiências de permacultura e agroecologia, estão transcendentes as iniciativas do campo da MST em direção ao meio urbano. O que você poderia dizer a respeito? Eu acho o seguinte, esses laboratórios, eles são ferramenta, né? Então, o que a gente precisa é ter o direcionamento correto do uso dessa ferramenta. Então, como ele, apesar de ser uma ferramenta de popularização da tecnologia e popularização da ciência, é muito difícil uma pessoa que tenha baixo grau de instrução consiga chegar lá e usar sem nenhuma orientação. Então, é preciso criar esses laboratórios, mas também orientar estudantes de pós-graduação, ou mesmo de graduação, iniciação científica, que usem esses laboratórios para tentar resolver problemas dessas comunidades, né? E então, ter uma orientação mais global, mudar o currículo da universidade para que, em vez do cara tentar fazer um produto para vender no mercado e ficar rico, e depois ele tentar resolver o problema social ali. Muito do que é possível fazer para melhorar a vida das pessoas, você não precisa ser high-tech, ser o mais avançado do planeta. Você precisa recuperar um pouco o conceito do low-tech, que às vezes uma pequena aplicação, você cria um pequeno produto, um pequeno haste, você resolve plenamente aquilo ali sem você ter um investimento brutal. E é preciso que a gente faça essa orientação também. Então, parte dos editais de fomento de pesquisa, parte do não reembolsável, em vez de ser só para empresa, lucro, capitalismo, vamos fazer um pouco para que ele vá para melhorar a vida dessas pessoas, né? Deixa eu só compartilhar a tela de novo aqui. Se consigo aí. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Esse é o estádio, o Ninho do Pássaro, né? Que foi feito para as Olimpíadas de Pequim 2008. Vocês percebem que cada haste dessa daqui, que é de decoração, ela tem um tamanho diferente? E essa é a beleza da fabricação digital, é a possibilidade de personalização em cada peça. Porque quando você vai para a indústria tradicional ela tem moldes e ela tem peça, vai ter a peça de 30 centímetros, a de 40 centímetros, a de 60, de 2 metros. Então, a fabricação digital, seja para laboratórios muito profissionais, como a gente tem em vários lugares do Brasil, quanto esses mais de iniciação, como o Fab Lab da Prefeitura de São Paulo, a única coisa que vai mudar é a escala. A beleza da fabricação digital é você poder projetar a peça exatamente para aquilo que você precisa e aplicar aquilo no projeto. Tá? Então, o Ninho do Pássaro foi feito com essa lógica. Tudo que aqui é uma mega escala, né? De arquitetura, de engenharia, mas isso pode ser feito em pequenas coisas também. Então, esses laboratórios de fabricação digital, eles são ideais para potencializar empreendimentos de economia solidária e de tecnociência solidária. Mas é preciso que a gente crie também o agente humano que vai lá ensinar a fazer, que vai ser
monitor da coisa, né? Então, eu acho isso. Muito bem, pô, em cima do laço. Será que o Sérgio Rosa congelou? Foi isso, Sérgio? Não, William, Ah, liga teu microfone. Ah, já tá dando para ouvir. Teu microfone está dando como aberto. Agora está fechado. Agora está fechado. Desculpa, Sérgio. Tá certo. Você estava falando tipo mudo, eu não ouvi o que você falou. Eu estou inscrito, é isso? Você está inscrito, é Você está inscrito, é a sua vez. Ah, tá bom, Sérgio. Desculpe, eu não ouvi a sua fala, eu fui interrompido aqui, e eu fiquei meio vendido. Eu não ia falar nada, não, porque eu estou chegando agora, estava querendo ver como é que as pessoas estavam se manifestando, o que elas estavam pensando. Mas eu achei muito legal, assim, gostei muito das apresentações, achei elas muito conclusivas, muito parecida com o que eu faço, ou que a gente está ouvindo no setorial de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Eu estou coordenando a instalação do Parque Tecnológico de Maricá, vim também a convite aqui do Celso Passera, conversei bastante com o Márcio, então a gente tem uma boa convergência de opiniões. Eu gostei muito da apresentação tanto da Marina quanto da Ângela, do tocante à visão nacional e à visão estadual. Então, assim, só uma observação bem rápida, porque eu acredito que as pessoas se manifestaram no mesmo sentido. Eu acho que a política de ciência e tecnologia que a gente está estabelecendo, ela tem algumas mudanças em relação ao que a gente vinha observando nos últimos anos. Em primeiro lugar, é aquela lógica da hélice tripla. Eu acredito que a gente tem que transcender a visão de que as coisas são feitas somente para as empresas. Elas são feitas para o Estado, elas são feitas para a sociedade civil e elas também são feitas para o fortalecimento das universidades e das instituições de pesquisa. E isso foi muito bem ressaltado, não me lembro agora quem é que falou sobre isso. Inovação é feita por todo mundo. Ela não é feita só por empresas. Ela também pode, o locus da inovação não é a empresa. O locus é total, é o ser humano. É o ser humano e a coletividade que constrói essa relação. E agora, nesses momentos que nós estamos tendo um cenário, uma mudança do cenário, do contexto geral, eu acredito que seja importante a gente observar as políticas públicas, né? E as políticas públicas elas têm que ser múltiplas. Elas têm que trabalhar desde as grandes empresas até aquilo que a gente observa em Maricá, e que a maioria do mercado de trabalho é informal, né? Não sei se é 50%, se é 75%, mas certamente nós temos que trabalhar no sentido também de colar isso na discussão da geração de trabalho, emprego e renda, né? A gente tem emprego formal em Maricá, claro, 25%, segundo os dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, giram em torno dessa questão. Mas é importante observar que a multiplicidade do mercado de trabalho, né? Então, assim como a Ana Maria estava falando a respeito do que um colega meu, amigo meu, professor da USP, chama de precariado, eu acredito que a gente tem que observar as múltiplas manifestações do trabalho e como é que a gente pode contemplar isso do ponto de vista de uma política de inovação, que ela não seja feita somente para aquilo que a gente está acostumado a ouvir falar, que é o povo de olhos verdes, ou de olhos azuis, como vocês preferirem, que é aquela coisa do mercado de trabalho formal norte-americano e europeu, de pessoas que ganham $40 mil, e na qual você vai produzir produtos e serviços para elas, né? Nós estamos vendo o que isso está acarretando e a gente precisa trabalhar o tocante geral. Articular essas políticas públicas, eu acho que a Marina foi muito feliz nessa discussão da saúde, né? A saúde cresceu muito na ciência e tecnologia em nível nacional e eu acredito que a gente precise também incorporar
o poder de compra e as intervenções no sentido de atacar e trabalhar várias áreas do mercado de trabalho. E aí passam pela informalidade, passam pelos MEIs, passam pelas... Concluindo, William. E, claro, pela economia solidária. É isso, fechei, parei. Desculpa. A Ângela Uller se inscreveu. Eu tenho a sugestão da Ângela Uller fazer a intervenção dela e a saudação de encerramento da parte dela. E depois a gente passa para os outros palestrantes fazerem as considerações finais e a saudação de encerramento. Pode ser? Então, vai, Ângela. Eu só quero fazer uma observação em relação à FAPERJ. Muito foi falado aqui da interiorização dos programas sociais. Nós fizemos um edital muito interessante que teve um sucesso imenso, que chama Programa Favela Inteligente em apoio às bases para o Parque de Inovação Social e Sustentável da Rocinha. Teve muito sucesso. A gente tem conversado com o Legislativo, em particular com o Valdec, né? E tem muitos programas que são de descentralização. Tá? Isso a gente também tem discutido na FAPERJ. Eu acho que seria interessante que a gente também, quando vocês tiverem elencado essas coisas, mandar para a gente, porque a gente vai efetivamente construir a nossa proposta para entregar para governos e etc., em fevereiro. Então, se vocês tiverem alguma coisa interessante que possam mandar, vai ser muito bom, porque a gente pode trazer para o centro dessa nossa discussão, né? Para o que vem daqui por diante. Tá? E, mais uma vez, eu agradeço o convite, foi ótimo. Estou sempre à disposição. Um abraço para todos. Marina. Bom, eu acho que só agradecer o convite, a oportunidade de participar desse debate, de conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês e me colocar à disposição aí para o que for, enfim, no que eu puder contribuir, vai ser um grande prazer, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado. João Cassiano. Eu também só deixar meu agradecimento. Rio de Janeiro, apesar de estar morando em São Paulo agora de volta, eu sou nascido em São Paulo, mas eu morei 7 anos no Rio, uma cidade que eu gosto muito, e saudade daí. Então, obrigado pelo convite, estou à disposição. Adeilson, quer fazer uma intervenção? De maneira nenhuma, só agradecer a aula dos nossos palestrantes aí, né, para esse tema que é tão caro, especialmente para você, né, Sérgio, mas para todos nós. E ele, cada vez mais, esse tema possui uma transversalidade, né, com os demais temas que a gente tem tratado aí no NEP. Portanto, foi bastante engrandecedor ouvir aí os nossos companheiros e companheiras especialistas na área, e mais um aprendizado, mais uma noite de aprendizado para nós. E agradecer aí, em meu nome, em nome também da coordenação aí do NEP. Obrigado, Adeilson. Pancera, suas observações finais e encerramento da reunião por você. Opa, que honra. Não, legal. Acho que o NEP tem cumprido um papel bastante interessante em estimular esse debate na militância. Eu falei esses dias na reunião nossa, mais importante que um programa de governo é a militância estar discutindo os inúmeros assuntos. Está aí o Turíbio, que participa comigo, está o Márcio aí, da parte de ensino técnico profissionalizante, também estamos montando um diagnóstico, um programa para isso, né? Tem outros grupos aí discutindo os diversos assuntos, então, agradecer os palestrantes, né? Temos que conversar um pouquinho mais sobre ciência e tecnologia e inovação, mesmo dentro do partido, né? Ganhar essa questão como uma tarefa do partido, né? Porque ela é necessária. Hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, o único partido que tem uma ação consciente e organizada no setor é o PT. Né? O Luiz Elias, a gente tem feito reuniões quinzenais com as assessorias
do Senado e da Câmara, do partido, a gente tem debatido, analisado projetos, tomado iniciativas que têm repercussão real, no mundo real, né? E porque é um assunto que tem repercussão no mundo real. Então, é um prazer debater com vocês. Sérgio Rosa, valeu pelo debate. Até o próximo. E um bom ano novo para todos vocês. Até o próximo. Comunicação do PT. Pode derrubar. É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, prazer, gente. pessoal. Boa noite a todos e todas aí. Boa noite a todos. Boa Valeu, noite. tchau, tchau. Valeu, meus amigos. Obrigado pelo convite. Boa noite. Tchau, tchau.